Que o amor, a misericórdia e a paz do Senhor se multipliquem sobre nós nessa manhã, nos dando aquilo que precisamos para andar na presença do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 16. Segundo Samuel, capítulo 16. Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Hoje é dia em que os discípulos de Jesus Cristo são convidados a participarem da mesa da comunhão. A mesa está preparada. A ceia do Senhor preparada para os seus discípulos. Pão e cálice simbolizam a salvação, o amor de Deus, a sua maravilhosa graça, a sua redenção, e é uma lembrança, meus queridos, da graça de Deus. A graça que cria, a graça que dá vida, que sustenta. Essa maravilhosa graça de Deus que perdoa o ofensor, que redime e resgata o pecador, essa graça que transforma. Se você está ouvindo essa mensagem e ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar a prestar muita atenção na mensagem que Ele tem para o seu coração nessa manhã. Mas você que já é discípulo de Jesus Cristo, também esteja atento àquilo que o Senhor quer falar do seu amor e da sua graça nessa manhã. O plano de leitura da Bíblia 2019 nos colocou, de domingo passado até hoje, diante de Davi, personagem muito conhecido, meu e seu, e de muitas pessoas em torno do mundo. E nós lemos 21 salmos, dos 21, 19 nós podemos dizer com certeza que foram escritos por Davi. E nós temos algumas citações na nossa liturgia. Na segunda-feira, nós nos deparamos com um evento na vida de Davi que talvez seja o mais conhecido e o mais triste para nós, que é o seu pecado de adultério com Batseba. Se desenrola com o assassinato do seu esposo Urias. Davi é confrontado por Natã, e eu estou falando do capítulo 12 de 2 Samuel, onde ele tem a oportunidade de se arrepender e receber perdão. Dali se origina o Salmo 51. Então nós vamos lendo as narrativas durante a semana e fomos também lendo os salmos, frutos da reflexão e do coração de Davi no seu relacionamento com Deus. O pecado de Davi, nesse capítulo 12, gera consequências terríveis, e há uma palavra de Natã para ele da parte do Senhor. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Eu fiz a leitura de 2 Samuel, capítulo 12, verso 10. A consequência do pecado de Davi vai reverberar por toda a sua vida. E aí a gente começa a ler outros relatos que trazem muita tristeza ao nosso coração. Um filho de Davi estupra a sua meia-irmã. Outro filho assassina esse por vingança. Esse mesmo filho usurpa o trono e busca o seu pai para matá-lo e herdar e ficar com o trono. Esse filho é morto por soldados de Davi. A história de Davi, ela nos é muito útil, não porque mostra como viver, mas mostra como vivemos. A vida de Davi não se trata de uma vida ideal, mas da vida real. Como Davi, eu e você, amamos a Deus, servimos a Deus, mas também pecamos. Erramos contra as pessoas, contra o Senhor. Como Davi, eu e você temos a oportunidade de nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor. Como Davi, experimentamos perdão de Deus. Como Davi, nós oramos, buscamos a Deus. Como Davi, nós amamos a Deus. E como Davi, queridos, nós experimentamos continuamente a maravilhosa graça de Deus. Se você está aqui nessa manhã, é porque a graça te alcançou e te deu vida e te sustenta.
e traz você aqui para falar ao seu coração. Mas graça não é um assunto muito fácil de nós lidarmos. Por mais que queiramos desfrutar dela, temos muita dificuldade em nos entregar totalmente a ela, assim como dificuldade em manifestá-la na direção dos outros. João Calvino, em seu comentário sobre o Salmo 28, afirma o seguinte: quero lembrar, portanto, que Davi é como se fora um espelho no qual Deus coloca diante de nós o curso contínuo de sua graça. Olhar para Davi e ver como que a graça de Deus se manifesta sobre a vida dele é olhar para a nossa vida e ver como que a graça de Deus se manifesta sobre nós. Davi não apenas foi alvo dessa graça, mas ele aprendeu a manifestá-la em seus relacionamentos, e é isso que eu quero convidar você para nós vermos nessa manhã. O que foi necessário para Davi aprender a manifestar graça em direção ao outro? A narrativa bíblica, queridos, é a melhor forma de nós avaliarmos a nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, que trata das realidades da existência humana, nós vamos olhar para o nosso próprio coração, ser transformados pelo poder dessa palavra e vivermos para a glória de Deus. Capítulo do 2º livro de Samuel, nós temos o primeiro relato que eu quero ler com vocês e nós vamos refletir nessa manhã, a partir do verso de número 5, e peço que você acompanhe. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à... Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então, Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com o bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Abra agora no capítulo 19, a partir do verso 16. É o segundo encontro de Davi com Simei. No primeiro encontro, Davi estava fugindo de Jerusalém porque Absalão, seu filho, tinha tomado o trono e o procurava para matar. Esse segundo relato, Davi está voltando para Jerusalém. O trono foi retomado. Absalão está morto. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E o atravessaram para fazerem passar à casa real e fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão, e lhe disse:
Não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém, Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: Não morrerás. Ele o jurou. Pai, nós necessitamos da tua maravilhosa graça para compreender o teu ensino e vivermos a partir dele para a glória do teu nome. Então fala conosco aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós nessa manhã de celebração da ceia, onde nos lembramos do maravilhoso amor do Senhor em entregar teu Filho na cruz por nós. Algo que nós não fizemos nada por merecer, mas que gratuitamente o Senhor nos concede. Encha o nosso coração, Pai, de alegria, de adoração, celebração, mas também confronta-nos naquilo que estamos errados diante da Tua palavra, para vivermos para Ti somente. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, que eu seja apenas instrumento naquilo que o Senhor preparou para todos nós. Oramos no nome do nosso Salvador. Amém. Queridos, esses dois relatos vão nos ensinar sobre o que é preciso para que eu desfrute intensamente da graça de Deus e também manifeste essa graça em todos os meus relacionamentos. Então, olhando para o primeiro texto, volte aí com a sua Bíblia, para 2 Samuel 16, a partir do verso 5. A primeira necessidade para mim e para você, que nós vemos na vida de Davi, para que ele possa desfrutar da graça e manifestá-la em direção a outra pessoa, é reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Veja comigo, Davi está fugindo por causa da revolta do seu filho, e na estrada ele se encontra com Simei, que é um parente de Saul, que tem certeza que Davi matou Saul, matou Jonatas, matou os filhos de Saul para usurpar o trono. Você vê isso na forma como ele fala no verso 6, 7 e 8. Simei amaldiçoa, insulta o rei. E isso era proibido por lei. Êxodo 22, 28, você pode ver isso. Êxodo 22, 28 diz que não se poderia amaldiçoar o rei. E ele está fazendo isso. E ele usa palavras duras. Homem de sangue, significado, assassino. Homem de Belial, significado, ímpio, idólatra, sem valor. Ele provoca, machuca o coração de Davi, dizendo que o próprio filho dele tomou o trono. Ele ri da desgraça de Davi, e fala isso no verso de número 8. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Ele atira pedras, e atirar pedras simboliza que Davi deveria ser apedrejado por assassinato, porque ele tem por certo que Davi matou Saul. Um comandante de Davi, Abisai, levanta-se e fala assim: deixa eu matar esse homem, porque a lei diz que aquele que se levanta deve morrer. E Davi não deixa. Veja comigo o verso de número 10, queridos. A resposta de Davi dá um testemunho de que Deus está no controle, Deus está por trás disso que está acontecendo. Davi tem isso muito certo. Davi é alguém que reconhece que Deus está no controle de todas as coisas. Se ele está enfrentando aquela adversidade, é porque isso faz parte do plano eterno de Deus para a vida de Davi. Davi reconhece que Deus não está distante dele, que Deus está presente, que Deus está guiando, que Deus está no controle. Olha o verso 12.
talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição nesse dia. Deus é que vai fazer. Pode ser que Deus dê paga a Simei pelo que ele está fazendo, mas pode ser que não. O verso de número 10. Deixa-o amaldiçoar, porque se Deus disse, amaldiçoa Davi, quem diria, por que me fizeste assim? E o que Davi está ensinando ou expressando da sua fé Deus está no controle. Se Simei está fazendo isso, é porque Deus permitiu. Ele não faria isso se Deus não o permitisse, se Deus não quisesse. E essa resposta de Davi, ela é tremenda e traz implicações maravilhosas sobre a nossa vida. Porque essa é uma realidade que eu preciso ter e você. Reconhecer a soberania de Deus nos dá a segurança de viver sob o seu cuidado. Reconhecer a soberania de Deus nos dá condições de desfrutar da sua graça, descansados na sua perfeição e justiça. Se Deus está no controle de todas as coisas, meus queridos irmãos, se eu creio que Deus é soberano, supremo, sublime, perfeito, que Ele controla todas as coisas, eu não preciso me preocupar com as adversidades que acontecem na minha vida, como se fosse algo fora do plano perfeito dele. É assim que Davi entende, Deus está controlando todas as coisas. E esse é um entendimento que eu e você precisamos ter. Deus está no controle sobre tudo, em todas as circunstâncias da nossa vida. Isso vai gerar em nós, como gerou em Davi, a paciência e a humildade de saber que Deus está no controle da vida dele e que, em face ao insulto de Simei, ele deve aguardar no que Deus está fazendo. Isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. Então, queridos, uma pergunta quem é Deus para mim? Ele é o Deus de toda a graça, soberano do universo, que me sustenta, cuida de mim, a quem eu sou constrangido a obedecer em todas as circunstâncias da vida? Ou Deus é alguém em que eu recorro quando eu preciso de alguma coisa? Alguém que atende às minhas necessidades egoístas? Deus com quem eu barganho, eu faço para Ele esperando receber em troca. Queridos, para Davi, Deus é o dono da vida dele. E Deus é quem dita como ele deve viver. E ele aguarda pacientemente, mesmo em meio a adversidades, mesmo quando alguém se levanta contra ele, o amaldiçoa, o persegue, o humilha, mesmo diante de inverdades, porque Davi não matou Saul, nem os filhos de Saul. E ele não usurpou o trono. Deus lá atrás, e você deve se lembrar da história, disse para Davi que ele seria rei. E a partir do momento que Saul também sabe disso, Saul o procura para matá-lo, e Davi foge e fica no deserto muitos anos. Então Davi está diante de palavras de maldição, de injustiça, de inverdades, de calúnias, e está dizendo, deixe ele falar. Pode ser que isso seja da parte de Deus. E, na verdade, o que Davi diz é da parte de Deus, porque Ele é soberano. Queridos, sem essa convicção de que Deus é soberano, como eu vou desfrutar da graça e manifestar essa graça em direção ao outro? Porque eu vou sempre achar que o outro está se levantando contra mim por sua própria vontade, sem um Deus por trás que faz aquilo para que eu seja transformado. E isso também é graça. Porque um Deus que ama age graciosamente para nos transformar naquilo que nós estamos errados e pecando. É por isso que Jesus vai dizer que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, porque reconhecemos a soberania de Deus controlando a vida desses que são nossos inimigos, pelos quais eu devo orar e pedir a Deus para que os transformem em filhos, discípulos de Jesus Cristo, filhos de Deus. Consciente e entregue à soberania de Deus, eu posso enxergar que o que me acontece é parte daquilo que Deus tem o melhor para mim. Então, o primeiro requisito para eu desfrutar da graça de Deus profundamente e manifestá-la em direção ao outro é reconhecer Deus soberano sobre a minha vida. Mas, em segundo lugar, vamos lá para o outro texto, capítulo 19. Eu preciso reconhecer que eu sou alvo da graça de Deus, desse Deus soberano, para poder manifestar graça em direção ao outro. Davi está voltando para Jerusalém. Absalão foi morto.
ele está voltando para reassumir o trono, e quando ele está perto de chegar, com quem que ele se encontra? Simei. A postura de Simei é totalmente diferente. Dos versos 18 a 20, o que nós vemos agora é Simei se lançando ao chão, de joelhos, literalmente, prostrando-se diante do rei e pedindo misericórdia. Eu não quero receber aquilo que eu mereço receber. Ele sabe o que fez anteriormente. Ele tem consciência disso. Ele diz no verso 19: não me imputes a minha culpa. Não te lembres do que tão perversamente eu fiz no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, isto no teu coração. Ele pede perdão. Reconhece que pecou e pede perdão. E mais uma vez, lá está Abisai. E Abisai falou assim: agora é a hora. O senhor voltou, é rei de novo, eu vou arrancar a cabeça desse homem que insultou. E novamente nós nos deparamos com uma palavra de Davi, verso 22. Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. Ele o jurou. A declaração de Davi, que voltou a ser rei, é uma declaração de que a graça manifestou-se sobre a vida dele mais uma vez, e ele está de volta para reinar onde Deus disse que ele reinaria, completando assim os seus dias, cumprindo a vontade do Senhor. Ele não teria condições de voltar a assumir o reino se Deus não tivesse dado a ele a vitória, se Deus não tivesse levado de volta. Davi reconhece que é alguém alvo da graça de Deus e que precisa agir com graça. Mas não é só por causa de estar de volta em Jerusalém que ele reconhece a graça de Deus sobre a sua vida. No exato momento em que Simei pede perdão, reconhecendo o seu pecado, Davi tem em mente o que antes foi tão fácil para ele fazer: mandar matar Urias. E que agora é impossível dele fazer: tirar a vida de um homem. A graça inundou de tal maneira o coração de Davi que ele é confrontado com o perdão que recebeu de Deus para poder perdoar. Então vamos lembrar que no capítulo 12, isso ainda está muito vivo na memória de Davi, eu assim creio, quando ele é confrontado por Natã e reconhece o seu pecado, queridos, a pena para Davi era morte, conforme Levítico 20:10. O adúltero e a adúltera deveriam ser apedrejados e mortos. Isso não aconteceu com Davi. Natã falou para ele, quando ele reconhece, Natã diz: o seu pecado foi perdoado, o Senhor te perdoou. No entanto, as consequências virão. Então, a graça de Deus em ação sobre a vida de Davi, que mandou Natã ir lá e confrontar o pecado para Davi se arrepender e receber perdão, enche o coração de Davi. Agora, diante de um homem que pede perdão, Davi não tem outra atitude a não ser perdoar. Aquele que é alvo da graça e tem isso convicto no seu coração, ele age com graça, perdoando. Davi recebeu o que não merecia, então ele vai dar o que aquele também não merece. Ao olhar para o que aconteceu na sua própria vida, Davi não consegue agir diferente. Ele precisa ser gracioso com aquilo que ele recebeu do Senhor. E aí é uma pergunta para nós: como é que está a nossa consciência da graça de Deus? Porque quanto maior a minha consciência da graça de Deus, quanto mais cheio for o meu coração da graça de Deus, mais eu manifestarei graça em direção ao outro. Queridos, se Deus me sustenta todos os dias e perdoa os meus pecados todos os dias, quem sou eu para olhar para aquele que se levanta contra mim e não perdoar?
e não enxergar que ele faz parte de um projeto, de um plano de Deus para realizar algo na minha vida que eu preciso experimentar. Davi vai sendo transformado por aquilo que o próprio Deus faz na sua vida. Eu preciso ser consciente de que não sou merecedor de nada. Nada. E que Deus faz por mim. E ao ser, eu posso olhar para o outro e manifestar graça. Sem essa consciência de que eu sou alvo da graça, de um Deus soberano, eu não vou ter condições nem de desfrutar dessa graça intensamente e descansar no cuidado de Deus, nem de manifestar graça na direção do outro. Especialmente contra aqueles que nos perseguem, contra aquele que se levanta contra mim, que me humilha, que é injusto comigo, que me julga, que me amaldiçoa, que me xinga, que calunia, que ri do meu infortúnio. Especialmente contra esses. Queridos, nós vimos que a experiência de Davi ao receber graça transforma a sua vida e vai lhe dando condições de manifestar graça na direção do outro. Você deve ter lido que depois Davi vai encontrar-se com Mefibosete e também vai manifestar graça sobre a vida dele e do seu servo Zipa. Davi reconhece a soberania de Deus sobre sua vida, sobre todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Por causa disso, ao olhar para esse Deus perfeito, santo, justo, poderoso, Davi pode confiar no seu controle absoluto para descansar e desfrutar de graça. Mas nós vimos também que Davi experimenta a graça de Deus, e porque experimenta a graça de Deus, ele pode responder em direção ao outro com graça. É porque foi perdoado, e essa consciência de Davi gera perdão da parte dele àqueles que se levantam. E essa atitude de Davi ecoa muito lá na frente, na vida de Paulo, quando ele diz: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O modelo para eu perdoar, o padrão para eu perdoar, é como eu fui perdoado. A graça que eu tenho que manifestar é a mesma graça que me alcançou e me sustenta. A experiência da graça de Deus na minha própria vida me leva a agir com graça e me entregar à graça do Senhor. Queridos, se nós pensarmos na inocência de Davi quanto ao pecado que ele é acusado por Simei de ter matado Saul e seus filhos, nós vamos nos lembrar de que Davi aponta para Jesus, alguém que é levado à cruz injustamente. Ele era inocente, mas por causa do meu e do seu pecado, ele se entregou para nos dar vida eterna. É por isso que nós podemos participar da ceia numa manhã como essa. Porque a graça nos alcançou e a graça nos sustenta e a graça nos leva a manifestar graça na direção do outro. Eu quero terminar com 2 aplicações. O que você precisa hoje para se entregar à graça de Deus? O que você precisa abrir mão? Orgulho? Vaidade? O que você precisa entregar nas mãos de Deus para desfrutar dessa graça, porque ela existe para você. Se você veio aqui essa manhã, você não veio por conta própria, Deus te trouxe. É assim que cremos no Deus soberano, que controla e guia a nossa vida. Então ele veio para falar contigo, para que você entregue-se a essa maravilhosa graça e viva para manifestar essa graça. E aí a minha segunda aplicação: o que é que eu preciso pedir a Deus para que Ele me leve a manifestar graça em direção às pessoas? Quem do seu círculo de convivência precisa de receber graça da sua parte? Porque talvez só tenha recebido indiferença, só venha receber indiferença, talvez palavras duras e não palavras que transmitam graça. Amados, nós existimos nesse mundo para manifestar, testemunhar
proclamar, representar quem Deus é. Somos imagem e semelhança dele. Deus é gracioso. Aqui estamos eu e você, desfrutando da graça e vivendo para manifestar essa graça. E ao manifestar graça, manifestaremos quem Deus é, e ele recebe toda a glória. Louvado seja o Senhor por tamanha graça sobre a minha e a sua vida. Feche seus olhos. Vamos orar ao Pai nessa hora, naquilo que você precisa. Coloque diante do Senhor. Senhor, esse momento da ceia nos convida a uma entrega verdadeira, sincera, total à Tua maravilhosa graça. Só podemos participar dessa mesa, nós que somos discípulos, porque a graça nos alcançou e nos sustenta. Senhor Jesus, a ceia nos convida a anunciar essa maravilhosa graça por onde formos, proclamando o Evangelho do Reino. A graça não nos trata segundo os nossos pecados, mas nos trata conforme o amor maravilhoso do Senhor pelo sacrifício de Cristo feito na cruz. Então Deus nos ensine a não tratar os outros conforme os seus pecados, mas sermos graciosos, instrumentos nas mãos do Senhor para levá-los ao arrependimento, à confissão, para receberem do Senhor perdão e, por causa da graça manifestada, serem transformados. Nós precisamos do Senhor para viver assim, Pai. Então inclina o nosso coração a Ti e entrega a Tua perfeita soberania e a manifestação da Tua maravilhosa graça em direção uns aos outros, para a glória do Teu santo nome. Não temos forças em nós mesmos, por isso pedimos àquele que tem todo o poder e que tem agido na nossa vida para nos transformar. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.